Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Rian. Agora são exatamente 8 horas e eu estou iniciando aqui essa gravação, essa live, para conversar um pouco com o nosso convidado de hoje sobre o tema cristianismo oriental. Eu vou mandar um convite aqui para ele entrar na live. Nosso convidado de hoje vai ser o Daniel. Beleza. Enviei já o convite para ele. Ó, o Léo. O Léo acabou de entrar aí. Opa, boa Fala, noite, Joia. meu amigo Daniel. Como você tá? Tudo Tô bem, bem? graças a Deus. E você? Graças a Deus, tudo em paz, amigo. Tô vendo aí sua parede toda repleta dos ícones. Muito bonita, viu? Sim, obrigado. É aqui a minha, é como se fosse minha cela leiga. Seu cantinho de oração aí, né? É, é. Beleza. Pessoal, antes da gente entrar diretamente no assunto, eu vou pedir para vocês enviarem essa live para o máximo de pessoas que vocês conhecem. Eu estou fazendo isso aqui agora, enviando aqui pelo direct para os nossos seguidores aqui no perfil do Estudioro. E você que está assistindo a nossa live, eu vou pedir também para enviar aí para o máximo de pessoas, para que o pessoal possa estar acompanhando aí, quem sabe no final fazer algumas perguntas para o nosso convidado também, tá bom? Bem, nosso roteiro de hoje prevê aí um tempo inicial para as apresentações de cada participante aqui. Então, eu vou começar me apresentando, né? Meu nome é Rian, eu sou professor de História, licenciado pelo UNASP, Universidade Adventista de São Paulo. E aqui no Estudioro é o perfil profissional que eu criei para estar falando mais sobre temas históricos, né? Eu divulgo ali minhas aulas e posto conteúdo sobre história da arte, sobre povos da antiguidade e tal. E agora eu vou passar a palavra para o nosso convidado, que é o Daniel Gregório, e vou pedir para ele se apresentar um pouquinho aí para a gente. De onde você fala, Daniel? Opa, Rian, eu chamei de Ryan, mas é o natural que a gente acha. Mas já corrigindo, Rian. Boa noite, Rian. Eu falo aqui de São Paulo, capital mesmo, São Paulo SP. Daniel é o meu nome natalício. E Gregório é meu nome onomástico. Quando eu fui recebido na igreja ortodoxa, quando eu entrei na igreja ortodoxa, eu recebi o nome de Gregório, em homenagem a São Gregório Palamas, que para mim teve um papel muito importante. Então, só fazendo essa. Pessoal, é Daniel, é Gregório, tá entre parênteses, Daniel, Gregório. Pode. E fica a critério da pessoa como quiser me chamar. Beleza. E qual que é o seu envolvimento, assim, com esses temas mais relacionados à história do cristianismo? Boa noite, Luan. Luan acabou de entrar aí. Seja bem-vindo. Desde quando você está estudando esses assuntos? Por que você teve interesse nessa área? E quais são os seus planos, assim, você quer ter formação acadêmica nesse assunto? Bom, eu tenho 25 anos, eu comecei a ter envolvimento com esses assuntos mais relacionados pri- é, primeiramente mais com a questão da igreja no geral, e foi a partir de 2012, 2013, eu era bem jovem, né? Um jovem diferente, vamos dizer assim, e tive essa vontade própria de aprender, muito por conta do pouco, mas da herança valiosa que minha mãe deixou de ensinar para a gente. Né? Graças a Deus ela até hoje tem essa vontade de ter uma vida participativa na igreja. E ela, desde que nós éramos pequenos, eu e meu irmão, ela sempre teve essa
vontade, esse intuito de ensinar a gente as tradições bíblicas, as tradições religiosas, e ficou essa semente plantada em mim. Depois, mais jovem, adolescente, eu tive essa vontade própria de adentrar aos estudos sobre a igreja. E aí, lá para 2013, com uma conversão, final de 2013, a conversão de um amigo meu que era católico romano à ortodoxia fez despertar em mim essa vontade de conhecer o Oriente Cristão, que eu já tinha conhecido um pouco anteriormente, mas de forma muito superficial. E aí eu propriamente passei a estudá-lo de forma direta, né, mais profunda, já em 2014, e aí dura até hoje. Então, nessa caminhada, eu acabei tendo um envolvimento muito forte com a Igreja Oriental Católica, as chamadas igrejas que também são comumente chamadas de igrejas uniatas, que eu fui membro da igreja greco-melquita, especialmente. Fui seminarista lá, inclusive. E as pessoas que me conhecem têm mais forte na memória esse meu envolvimento com o catolicismo oriental, o uniatismo, porque foi um período, digamos assim, foi o período de mais atividade que eu tive. Então, eu iniciei um trabalho de apostolado quanto a esse Oriente Cristão dentro da Igreja Romana. Então, em modéstia à parte, eu contribuí, digamos assim, para essa conscientização dos católicos romanos de que havia um lado oriental da Igreja Católica que não era propriamente a Igreja Ortodoxa. Só que, por uma profundidade de envolvimento no estudo da ortodoxia, foi inevitável essa ponte, né, que me passou para o Oriente Ortodoxo. E aí, no ano passado, eu acabei tendo uma decisão, depois de algumas vivências, de algumas convicções, principalmente. Eu acabei tendo uma decisão a tomar, que foi a ida à Igreja Ortodoxa, e eu renunciei minha vocação como seminarista na Igreja Melquita e decidi abraçar a ortodoxia. E em outubro eu acabei sendo recebido na ortodoxia pelo Patriarcado de Moscou, graças a Deus. Muito bom, muito interessante. Beleza, pessoal. Então acho que deu para entender mais ou menos aí qual é o histórico do Daniel. E vamos então falar um pouquinho sobre o tema que a gente está aqui para falar. Bem, o tema da gente vai ser o cristianismo oriental, né? Como vocês bem viram aí, o Daniel conhece bastante desse assunto oriental. Depois da Idade Média, depois que começa ali a Idade Moderna com a queda de Constantinopla, a chegada de Cristóvão Colombo nas Américas. Porque assim, dando aqui agora um antecedente histórico, né? Quando o cristianismo surge, acho que o Daniel sabe muito bem disso, você tem ali divisões que perduram até hoje. Então, você tem, por exemplo, aqueles cristãos que se separaram da igreja cristã católica desde o concílio de Éfeso, ou seja, desde lá dos primeiros séculos, por causa das ideias do patriarca Nestório, e depois você tem aqueles que se separaram por causa do concílio de Calcedônia. E esses que se separaram, inclusive, depois de Calcedônia, ou no concílio de Calcedônia, eles, inclusive, são chamados, vulgarmente, sim, aqui no Ocidente, como ortodoxos também, né? Chama ortodoxos orientais. Mas não são a mesma coisa dos ortodoxos gregos, ou ortodoxos de Constantinopla, né? Tem diferenças aí bem marcantes entre eles, né? E acho que uma das principais diferenças que a gente pode falar do ponto de vista histórico é que os ortodoxos gregos de Constantinopla, eles sempre tiveram uma associação ali, uma relação muito
digamos assim, conjunta com o Império Romano Bizantino, diferente dos miafizitas, né, que são esses que romperam ali em Calcedônia, que eles já não tinham essa ligação com o Império Bizantino, né? Então, Gregório, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre essa diferença entre o cristianismo que continuou como sendo uma religião estatal, né, o cristianismo ortodoxo, que continuou ligado ao Império Romano Bizantino, e esse cristianismo não calcedoniano, que rompeu, que leva esse nome de ortodoxo, mas tem uma diferença aí teológica bastante relevante. Você poderia explicar mais ou menos para a gente essa diferenciação entre esses dois grupos? Por que que um ficou, digamos, com essa ligação estatal e o outro não? Sim, sim. O que acontece? Quando nós temos a questão do evento, né, do Concílio de Calcedônia, em 451, se eu não me engano, você vai ter uma série de disputas, né? Então, ali fora a disputa, fora a querela teológica a respeito da natureza do Cristo, das naturezas do Cristo, você vai ter uma corrida, vamos dizer assim, entre três patriarcados, principalmente, que seria Roma, Constantinopla e Alexandria, né? Só que Roma está mais afastada do foco, digamos assim, do conflito, vamos dizer assim. E acaba meio que a grande rivalização em Calcedônia se dá entre Constantinopla e Alexandria. E aí Alexandria tem, digamos assim, um nome a zelar e um objetivo. Alexandria queria ganhar mais destaque ao cristianismo dentro dessa igreja católica, vamos dizer, que recebeu o nome católica universal. E ela queria ter mais destaque, vamos dizer, e ela tinha uma reputação a zelar enquanto maior centro teológico na época, a escola de Alexandria, e berço do que nós chamaríamos de, primeiramente, monofisismo, depois acabou recebendo também o nome de miafisismo. Então, assim, ela tinha uma reputação a zelar como sendo o grande centro teológico, e do outro lado você tem Constantinopla sendo a igreja ali, digamos assim, a que está próxima, a grande parceira do poder imperial constantinopolitano bizantino. Dentre o que aconteceu no concílio de Calcedônia, eu não vou entrar a fundo nessas questões, mas o que acontece é que os miafisitas vão ser chamados assim, que são primeiramente os alexandrinos, os coptas, eles ficarão de fora dessa comunhão da igreja, e propriamente depois vai ter um foco em Antioquia, com Severo de Antioquia, e depois esse foco dos siríacos vai chegar até a Armênia, e depois missionários siríacos vão até a Índia também, e vão passar essa tradição siríaca, que vão ficar conhecidos como os cristãos de São Tomé. E você tem também os coptas ali tendo uma influência muito grande na Etiópia, né? Na Eritreia, que vão ter ali. Então você vai ter essa comunhão entre eles, que vai ficar conhecida como essas igrejas ortodoxas orientais. E aí essa diferenciação se dá exatamente porque estes cristãos que ficaram fora da comunhão da igreja católica após Calcedônia, ficaram conhecidos como pré-calcedonianos ou não calcedonianos, eles vão chamar esses cristãos, especialmente os bizantinos, cristãos gregos, de cristãos imperiais. Então, cristãos imperiais porque eles são os cristãos da igreja imperial. E depois vai ter um termo que depois vai ficar propriamente sendo usado para a igreja uniata
de Antioquia, católica oriental de Antioquia, que é o termo melquita. Mas o termo melquita ele era usado para todos os cristãos do Oriente Médio que haviam aderido ao Concílio de Calcedônia. Então, o termo melquita vem de Melek, do aramaico Melek, que quer dizer real, do rei. E aí eles usaram esse termo para falar, olha, os cristãos do imperador, os melquitas, são aqueles cristãos da Igreja Imperial. E por que os cristãos da Igreja Imperial? Uma, porque eles são realmente os cristãos ligados a esse poder real bizantino, e também porque eles aderiram ao Concílio de Calcedônia, que era o concílio. Eu acho que tá dando uma certa travada aqui para mim. Peraí. Voltou? Vê se tá melhor agora. Deixa eu ver aqui, peraí. Você tinha travado para mim aqui. Melhorou? Tinha travado justamente na parte que você falava, né? Que os cristãos do Oriente Médio, eles se dividiram entre imperiais, que seriam os calcedonianos, e não imperiais, que seriam os não calcedonianos, né? Exatamente. Então, Melek, os melquitas, depois na evolução com o árabe, depois, né, que passa a ser a língua Malquim, melquitas. Então, eles passam a ser os cristãos melquitas, então, os cristãos imperiais, aqueles que aderiram ao concílio. Acho que a internet ou a tua tá travando um pouco. Pra mim tá parecendo que você tá travando. Peraí, deixa eu ver se melhora agora. Deixa eu ver se eu abrir aqui a janela, talvez, não sei se interfira alguma coisa. Pronto, acho que agora voltou. Vamos lá. Tá tranquilo agora? Tá, agora tá tranquilo. Então, o Concílio de Calcedônia não foi diferente. Ele foi convocado pelo imperador. Então, aqueles que aderiram ao Concílio de Calcedônia ficaram conhecidos como aqueles que aderiram ao Concílio do imperador. Então, por isso, melquitas. E até esse termo, ele ajudou também por parte dos muçulmanos, que posteriormente passaram a ser uma população significativa na região, a maioria, depois, né? Acabou sendo que, digamos assim, útil para eles diferenciarem esses grupos. Então, para os muçulmanos, eles olhavam e, então esses são os de Bizâncio, esses são os, digamos assim, cristãos autônomos, eles são os orientais ortodoxos, como eles se autodenominavam, ou os não calcedonianos, e aqueles são os cristãos gregos. Tanto é que, se você for na Síria e no Líbano, às vezes, até os cristãos ortodoxos são chamados também de romanos. Né? O Rum, que é exatamente, é oriundo exatamente desse contexto. Então, por que eles eram romanos? Não quer dizer propriamente católicos romanos, mas eles eram romanos porque são cristãos oriundos do Império Romano do Oriente, né, do Império Bizantino. Então, às vezes, em alguns contextos, um cristão rumo, um cristão romano, pode também estar se referindo a um cristão grego, né, um cristão bizantino oriundo do Império Romano do Oriente.
Perfeito, perfeito. Daniel, gostei muito dessa sua fala, porque assim, o pessoal que estudou um pouco de história ali no colégio, talvez não lembre bem, que o Império Romano Bizantino, ele é uma continuação natural do Império Romano que a gente conhece. Então, assim, quem transferiu a capital para Constantinopla foi o imperador romano, né, legítimo, né, o imperador Constantino. Então, assim, tudo foi feito, não foi uma, digamos assim, os dois lados brigaram e cada um queria tomar um. Não. Era um império só e eles só dividiram por questões administrativas. Quer dizer, uma corte vai cuidar de um lado, a outra corte vai cuidar do outro, porque o império era muito grande, não tinha como uma corte só cuidar do império todo, né? Então, muito bem explicado. Realmente, Constantinopla, ela até ganhou essa alcunha, né, de Nova Roma. Então, quem está ligado a Constantinopla é romano também, apesar de não ser católico romano, né? Beleza. Agora, avançando um pouco no assunto, você já falou aí um pouquinho, que eu gostei também, sobre o avanço muçulmano, né? O avanço dos árabes, da religião islâmica. Bem, situando aqui cronologicamente, o Mohammed, né, o profeta Mohammed, e toda a fé muçulmana, ela surge ali por volta do século VII, né? E aí você tem o início ali do califado islâmico. Daniel, a gente percebe que todos esses cristãos que você estava falando aí, eles de alguma forma sofreram uma espécie de dominação islâmica, porque o Império Romano, bizantino também, ele vai cada vez perdendo ali o seu território, né? Então a África, o norte da África, praticamente vai ser islamizada, né? O Oriente Médio praticamente inteiro ali, a Turquia, mais posteriormente, mais para frente, com os otomanos, também vai ser islamizada. E aí você tem, digamos assim, a ausência de um poder imperial, um Estado cristão que tem exército, que tem organização, para proteger os cristãos. Então, os cristãos agora eles ficam meio ali, digamos assim, sozinhos, sendo governados por muçulmanos. Como que foi essa relação historicamente, agora já trazendo mais para a época ali da Idade Média, das cruzadas, né? Como que foi essa relação entre muçulmanos e os cristãos orientais mesmo, os melquitas, os miafizitas, os ortodoxos? Houve ali digamos assim, uma opressão muito grande, ou eles conseguiram, digamos assim, se salvaguardar de alguma forma? Olha, inicialmente a coisa foi muito difícil, foi muito sofrida, porque a gente está falando, e isso é pouco dito na história, né, mas o que se viveu, né, o Oriente Cristão que ele viveu com a expansão dos árabes, né, do Império Árabe, foi um genocídio, praticamente, né? Foi um morticínio em série, porque esses cristãos, eles vão perder. Se você pegar ali, por exemplo, a, a, ali entre Síria e Líbano, e posteriormente com os egípcios também, os coptas ali, sob o jugo dos fatimidas ali, você vai ter ali uma série de genocídios, dominações, exatamente. A coisa, primeiramente, não é realmente um domínio, um subjugo, né? Um subjugo tão forte que os cristãos, se você pegar ali aquela parte ali da Síria, Líbano, a Palestina, os cristãos, eles falavam o aramaico, ou os seus derivados ali, o sírio-aramaico, siríaco, né? E a assimilação ela é tão forte que eles passam depois a falar o árabe, né? Então, digamos assim, a língua dos cristãos do aramaico, do sírio-aramaico e derivados ali passa a ser o árabe. Isso é a parte mais, digamos assim, de boa, vamos dizer assim, dessa assimilação, porque realmente houve um domínio, e infelizmente esse domínio, tanto por parte de
cristãos que foram mortos e também, infelizmente, de cristãos que acabaram abraçando a fé islâmica. Você há um decréscimo do número de cristãos e um aumento, né, a maiorização dessa população muçulmana que vira ali a dominante na região. Então a gente isso que a gente não fala, por exemplo, talvez com os coptas tenha sido até pior, porque com os coptas houve até certa resistência, né? Então assim a coisa foi muito difícil. Você tem também entre os persas também, porque você tinha ali os herdeiros, digamos assim, do império, do reino do Império Sassânida. Então ali também você tinha uma igreja, a igreja da Pérsia, que poucas pessoas sabem, mas ali, se você pegar até na própria Península Arábica, há uma obra muito interessante de um estudioso, ele, se eu não me engano, ele é maronita, hoje ele vive no Líbano, ele é da Universidade Kaslik, no Líbano, que é o Roberto Hatlab, que ele inclusive morou aqui no Brasil durante um bom tempo. Se eu não me engano, acho que ele é até brasileiro, eu acho, ou é libanês, mas veio um tempo aqui, agora ele voltou para lá. E tem até uma obra dele chamada Árabes Cristãos, em que ele fala exatamente desse... É claro que ele pega e unifica todos esses cristãos ali, tanto da parte ali da Palestina, da Síria, do Líbano, como árabes, mas que não são propriamente árabes, eles seriam fenícios, você tem ali no Iraque, seriam arameus, assírios, né, Ashur, como eles são chamados lá, mas ficou propriamente todos conhecidos como árabes, né, exatamente também por conta dessa dominação árabe. Então você tem ali uma uniformização daquele povo todo como árabe, porque eles falam árabe, tem culturas advindas dos árabes que acabaram se misturando com culturas locais, mas não são propriamente árabes. Mas a obra trata também ali dos árabes propriamente, e ali fala exatamente na Península Arábica, onde hoje você tem o Kuwait, o Iêmen, você tinha uma população cristã considerável antes desse advento do Islã. E a própria igreja ali na Pérsia, né, que você citou a questão dos nestorianos, né, a igreja da Pérsia era ali do território do Império Sassânida, era um foco de cristianismo ali muito vivo. Né? Infelizmente se perdeu hoje que a gente tem se a gente tem assim um foco de cristianismo que se enfraqueceu muito em Egito, norte da África ali, Palestina, você ainda tem esse cristianismo. E quando você vai ali em boa parte que era o Império Sassânida e também da Península Arábica, hoje é praticamente nulo esse número de cristãos. É devido a esse jugo, esse período muito difícil da expansão dos árabes que custou a vida de muitos cristãos. Perfeito, perfeito. Então, beleza. Situando aqui cronologicamente, a gente tem o início ali das cruzadas já por volta do século XI, século XII, e Constantinopla, que é a cidade mãe ali do Império Bizantino, ela só vai cair no século XV, né? 1450, 1453. Então você tem ali, digamos, um período entre a tentativa de retomada daquelas terras pelos católicos romanos e a queda propriamente dita de Constantinopla. Porém, uma coisa que é, digamos assim, cômica e trágica, e, na verdade muito trágica, é que quando os católicos romanos tentam recuperar aquelas terras, isso acaba dificultando mais ainda, piorando mais ainda a vida dos cristãos ortodoxos, principalmente por causa do saque de Constantinopla, né? O que você poderia falar para a gente sobre essa relação das cruzadas? Os cristãos, quando ortodoxos ali, né, orientais, quando eles receberam a presença dos cruzados,
eles se viram realmente livres do domínio árabe, ou eles perceberam que aquilo ali, depois, no final, ia dar mais confusão, mais trabalho para eles? Inclusive, até na primeira resposta dentro desse tema, acho que era até melhor eu deixar. Você pegou bem aí cronologicamente, porque minha resposta ficou muito grande na primeira, e você tinha perguntado também sobre as cruzadas propriamente, mas agora ficou bem. Você pegou bem o gancho, e agora dá para pegar bem das cruzadas com adiante, né? O que acontece? Os cristãos, e isso passa inclusive pelo enfraquecimento de Constantinopla, os cristãos estarão muito divididos. Isso vai prejudicar muito. Essas brigas cristãs, elas prejudicarão no final a Constantinopla. Mas o que acontece? Quando você tem o advento das cruzadas, a gente precisa ter um olhar bem sensato e não idealista com relação às cruzadas. As cruzadas têm seu objetivo, óbvio, mas ela não deixa de ser uma empreitada política, ela não deixa de ter seus interesses políticos que vão acabar sendo predominantes depois. Então você pode ter ali um ideal, vamos dizer assim, nobre de cristianismo que quer retomar esses territórios e quer que os cristãos volte principalmente a ter suas romarias à Terra Santa. É bem compreensível inicialmente, porém as cruzadas acabam tendo o seu desvio propriamente. Então você vai ter uma parceria, vamos dizer, com esses cristãos orientais, os cristãos bizantinos, vai haver um apoio, uma parceria, só que pelo fato dos cristãos estarem muito divididos, porque aí nós já estamos falando de um contexto pós-cisma, então a gente já está falando de uma coisa em que a política já está prevalecendo muito, em que Oriente e Ocidente já são, Oriente e Ocidente com relação à igreja, já são lados propriamente rivais, né? Já são formalmente competidores entre si. Então, obviamente, você vai ter interesses de nações ocidentais, de povos ocidentais que vão prevalecer diante desse ideal nobre, religioso de retomar territórios que eram dos cristãos. Então, você vai ter o saque de Constantinopla, que vai abalar muito por parte dos italianos, em especial. Então, isso vai enfraquecer as relações propriamente entre as igrejas, e de fato os orientais vão olhar e vão ter a confirmação de que esses cristãos ocidentais são inimigos. Então, para alguns autores, inclusive até um padre ortodoxo americano, quando ele está falando sobre o cisma entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa, de 1054, ele vai citar ali que, propriamente, a gente vai ter em 1054, a gente vai ter uma formalização de um cisma, mas a concretização desta inimizade, né, vamos dizer, sacramentaram esta rivalidade, esta oposição com o saque de Constantinopla. Porque realmente vai ficar ali porque a gente já vai ter digamos assim, se a gente tinha tensões que muitas vezes partiram para agressão, para violência, mas violências muitas vezes simbólicas, com o saque de Constantinopla, nós realmente vamos ter uma violência declarada, formal, assim, para ninguém ter dúvida de que esses lados agora são antagônicos. E, posteriormente, as cruzadas vão acabar dando muito problema lá no Oriente Médio, propriamente dito. Então, o estabelecimento de patriarcados latinos em locais ali como
Antioquia e Jerusalém, né? E depois até um patriarcado latino na própria Constantinopla, né? Isso vai acabar acendendo uma tensão muito forte. Né? Em Antioquia, não, mas em Antioquia vai ter um foco desses missionários, né? Primeiramente franciscanos, dominicanos e posteriormente jesuítas, né? Mais para frente. Mas a construção desses patriarcados latinos em locais ortodoxos vai realmente falar, pô, peraí. O que vocês querem realmente? Então, o que a gente está entendendo é que vocês realmente... A gente já entendeu que essas cruzadas agora elas têm uma pretensão política das nações ocidentais, e agora não só política, mas também religiosa. Então vocês querem estabelecer, digamos assim, colônias em que agora não só vai ter o domínio territorial, mas uma colonização religiosa, então, é isso. Então a construção desses patriarcados agora vai ser uma colonização, vamos dizer assim, religiosa. Então, nós ortodoxos passaremos a ser católicos e também os não calcedonianos, que vai ser a parte mais enfraquecida, porque eles são os cristãos que têm menos estrutura, vamos dizer assim, obviamente também sofrerão com esta vinda dos ocidentais ao Oriente Médio. Então, as cruzadas, no decorrer dos tempos, vai ser mais uma questão que vai dificultar a vida dos cristãos orientais que melhorá-la. Perfeito, perfeito. É muito interessante isso, porque, bem, a gente está acostumado a pensar nas grandes navegações, né, do século XVI, onde Portugal, Espanha chegam nas Américas e começam a catequizar os indígenas, e tal. Mas, parar para pensar, eles queriam catequizar, antes disso, eles queriam catequizar os próprios irmãos orientais, né? Eles já iam chegar lá e dizer, vocês estão errados, vamos mudar isso aqui, coloca outro patriarca aqui que tá junto com a gente e tal. Então, esse interesse deles de catequese já é muito mais antiga do que as das grandes navegações. Muito interessante, mas vamos lá. Aí você tem um saque de Constantinopla ali no século XIII, e mais ou menos uns 200 anos depois, 250 anos depois, já no século XV, você tem a queda de Constantinopla definitivamente, né? Quer dizer, Constantinopla primeiro foi saqueada pelos ocidentais, como você bem falou, os italianos, né, principalmente. Já havia ali uma tensão, né, entre venezianos, entre constantinopolitanos. É claro que, gente, quando a gente está falando de conflito aqui que vai para as vias de fato de guerra, os dois lados têm uma certa culpa, né? É claro que você tem ali uma tensão entre as duas populações que moravam em Constantinopla, acabou havendo esse saque muito triste, mas o principal efeito foi enfraquecimento do Império Bizantino. O Império Bizantino depois, 200 anos depois, 250 anos depois, deixa de existir. Constantinopla cai. E quando Constantinopla cai, você tem o domínio, então, otomano, né? Turco-otomano, que toma conta ali de boa parte da Europa, né? Leste europeu, ali dos Balcãs, toma conta um pouco do norte da África também, Península Arábica, Levante, né? Região da Palestina, da Síria. E o Império Otomano, quando a gente pesquisa um pouquinho ali sobre a relação deles com grupos religiosos, étnicos, a gente vê que eles tinham um conceito de millet, onde o indivíduo que pertencia àquele grupo religioso, ele tinha uma certa autonomia, ele tinha uma certa jurisdição ali dentro da etnia dele. Eu queria saber, Daniel, se esse sistema de millet, ele chegou a ser realmente assim algo, digamos, democrático, que satisfez assim pelo menos uma mínima liberdade ali para aqueles cristãos orientais, ou se não, se realmente o Império Romano, ou o Império Otomano, desculpa, ele dava essa
essa escapatória, digamos assim, dava esse subterfúgio, mas no fim das contas não deixava de querer fazer ali o proselitismo, fazer com que eles se convertessem. Como que funcionava? Olha, então, o que acontece? Você tem a queda de Constantinopla, né? O Império Bizantino cai. E aí, só fazendo um gancho com aquela questão, as atividades, a partir daí, as atividades ocidentais, ela vai aumentar no Oriente Médio, por incrível que pareça, dentro das próprias igrejas ortodoxas. Então, você, por exemplo, a igreja ortodoxa de Antioquia, que depois, na própria questão que culmina com o cisma, que gera a igreja greco-melquita, os ocidentais vão ter um papel muito forte ali de latinização dessa igreja de Antioquia, especialmente. E tudo isso, então, enfraquece o Constantinopla, enfraquece os cristãos, digamos assim, os cristãos orientais. E aí vamos lá para os turcos propriamente. Você citou a questão do Milete, né, que aí a gente tem a questão da instituição do etnarca, né? E o que acontece? O período de domínio otomano, ele começa de uma forma muito forte, mas com o passar dos séculos, ele vai se afrouxando, vamos dizer assim, mas sem perder o controle. Porque se você pegar, os turcos acumularam muito território ali, né? Então, em alguns locais, esse domínio já não era, com o passar dos anos, já não era tão presente, né? Se você pegar, por exemplo, Jerusalém, num determinado momento, né, os turcos praticamente só vão exigir ali uma questão do tributo da produção local, né? E meio que vai deixar a coisa andar. Tanto é que isso é até, de certa forma, aproveitado pelos britânicos e posteriormente pelos próprios sionistas, já no século passado, está falando de coisa recente aqui, para o próprio domínio deles. Exatamente porque, com o passar dos tempos, esse domínio turco já não vai sendo tão repressor, tão presente, né? Tão policial. Então, propriamente, quando você pega Constantinopla, que era o foco central, obviamente esse domínio vai ser muito forte. Você tem, por exemplo, essa questão da queda de Constantinopla e o julgo por parte dos turcos otomanos, é inevitável é inevitável a citação da vida do patriarca Gennadios, né, o Gennadios II, Gennadios Colarius, que vai ser o patriarca ali que vai assumir, digamos, o trono constantinopolitano, do patriarcado de Constantinopla, no momento que a coisa acontece. Então você vai ter que, primeiramente, ele é preso, né? Ele vai ser preso, vai ter a tomada, né? A perda de diversas igrejas, como a própria Basílica de Santa Sofia, a Basílica Patriarcal de Santa Sofia, que é convertida numa mesquita, que dura até hoje, né? Como a gente bem sabe. Então você vai ter realmente um domínio ali duro, né? Uma questão. Tanto é que, inclusive, você vai ter até agentes do clero ocidental presentes, inclusive Isidoro de Kiev, que vai ser conhecido como Isidoro o Apóstata, dentro da ortodoxia, que algumas fontes vão dizer que ele está em Constantinopla no momento da entrada dos turcos otomanos e que, inclusive, ele se disfarça, né, não lembro agora do que propriamente, mas ele tinha vestes cardinalícias, ele vai se disfarçar ali para conseguir fugir, né? Então, assim, não vai ser um domínio calmo, né? Não vai ser uma coisa que vão chegar lá e, olha, vocês estão aqui. Então vai ter um momento muito duro. Só que depois vai ter esse acordo, né? Você fala do Mileto, e o patriarca Gennadios vai ser, digamos assim, o primeiro etnarca e aí ele vai ser, digamos assim, o líder dos gregos. E os gregos são o quê? Cristãos. Então, o etnarca
o líder dos cristãos, vai ser praticamente o sinônimo do patriarca de Constantinopla. E aí, essa questão do domínio turco-otomano vai fazer com que a igreja ortodoxa, e aí você vai ter essa igreja oriunda de Constantinopla, vai uma etnização, vamos dizer assim, uma helenização muito forte dessa igreja. Por quê? Porque depois, né, com esse domínio, ele vai se aperfeiçoando, vai se estruturando, e aí você vai ter o quê? Você vai ter esses patriarcados bizantinos também no Oriente. Então você vai ter patriarcado grego de Antioquia, Jerusalém e Alexandria. Esses patriarcados, agora sendo mais ainda oriundos, dependentes desse etnarca grego, vai fazer com que essas igrejas, esses patriarcados, fiquem mais gregos ainda. Então você vai ter uma helenização muito forte que dura até hoje, com exceção da igreja de Antioquia, que acaba tendo depois digamos assim, uma maior autonomia. Mas se você pegar, por exemplo, a igreja de Alexandria e de Jerusalém, você meio que vai ficar um pouco assim, você vai demorar para entender que se são igrejas realmente livres, autônomas com relação a Constantinopla, ou se são propriamente uma igreja só, porque vai ter ali uma união muito forte, uma união assim de domínio realmente de Constantinopla. E esse domínio vai se dar muito pela helenização dessas igrejas. Então você vai ter bispos, padres, patriarcas, que muitas vezes nem falam a língua local, falam o grego, né? Inclusive isso é presente até hoje, né? Inclusive até quando eu era melquita, um bispo que foi meu bispo anteriormente, na época, lá em meados de 2016, ali 2017, ele até me falava que alguns bispos ali que você tem da igreja grega de Jerusalém, do patriarcado de Jerusalém, ele falou de um bispo em especial, nem sabia falar o árabe, que é a língua local ali. Mas por quê? Porque ele era grego, veio de um mosteiro grego, então assim, é uma igreja grega, realmente. Então isso vai ser tudo vai ser tudo oriundo dessa questão, dessa estruturação que os turcos otomanos fizeram dessa instituição do etnarca. E aí, saindo propriamente disso, e vamos na relação entre esses dois poderes, inicialmente, como eu disse, é um domínio duro, mas depois vai haver uma parceria entre esses cristãos ortodoxos, cristãos gregos, com os otomanos. A ponto de, inclusive, surgir um ditado grego que muitos atribuem ao patriarca Gennádio II, que, primeiramente, tinha uma mentalidade conciliatória com os ocidentais, mas depois vai ter uma oposição muito forte aos ocidentais, tanto com relação ao poder político ocidental, quanto ao poder religioso dos ocidentais. Que vai ser a expressão, é preferível o turbante dos turcos que a mitra do Papa. Né? E depois vai ser convertido para a expressão, é preferível o turbante, né, dos turcos que o jugo dos ocidentais. Pois o grego vai mudar um pouco, né? Mas o que era propriamente em sentido religioso. Mas por quê? Exatamente porque esses cristãos vão estar num pé de guerra, né, tão grande que este poder turco, que chega primeiramente de forma repressiva,
depois vai ser um poder que vai trazer muito para a política. E, digamos assim, como eu disse, com o passar dos tempos, dos séculos, esse poder vai se afrouxando, esses cristãos ortodoxos vão preferir os turcos. Esses turcos estão aqui, tá bom, eles não deixam a gente pregar, fazer muitas missões, né, propriamente ditas. Mas assim, o que eles estão exigindo? Ali naquele território de Jerusalém, eles estão exigindo o tributo da produção local, a matéria-prima. Então, assim, eles não estão queimando as nossas igrejas, não estão fazendo saques, estão deixando assim a gente viver. Inclusive, estão dando um status, digamos assim, as nossas autoridades patriarcais, inclusive, tem um status, digamos assim até como um representante local considerável para aquela população, que depois esses etnarcas também vão ser parecidos ali em Antioquia, em Jerusalém, em Alexandria. Inclusive, vai ser comum nós vermos fotos ou quadros desses patriarcas, desses metropolitas, inclusive com os seus engolpions, né, a cruz, o engolpion, uma medalha, a panagia, né, uma medalha com o ícone de Cristo ou de Nossa Senhora, e também medalhas, exatamente, digamos assim, distintivos, muitas vezes, dos próprios turcos, que identificariam eles como representantes locais dessa população. Então, assim, esses ortodoxos vão falar, pô, é preferível eles do que os ocidentais, porque os ocidentais chegam com aquela conversa mansa, vamos dizer assim, a gente quer fazer política, mas a gente percebe que, na verdade, eles querem acabar com as nossas tradições. Então, eles querem mudar os nossos ritos, querem mudar as nossas vestes, até a nossa língua litúrgica, a nossa fé. Então, assim, chegou um momento que é preferível o jugo dos turcos que o jugo dos ocidentais. Então, eu prefiro o próprio cara ali que não é cristão do que o que é cristão. Né? Exatamente por conta disso. Né? Então, assim, para resumir, seria isso. Me alonguei aí. Não, tranquilo. Você está falando e eu estou aqui viajando porque, porque assim, a gente percebe que realmente entre os turcos e os gregos existe hoje em dia uma rivalidade muito grande, né? Uma rivalidade assim pesada, principalmente depois do nacionalismo grego, a guerra de independência da Grécia, que inclusive eles ficaram independentes na mesma época que o Brasil também ficou independente. O pessoal acha que é coisa da Primeira Guerra Mundial, mas não. Eles já começaram as lutas de independência deles bem antes, e só agora na Primeira Guerra Mundial que realmente conseguiram o território que tem hoje, né? Mas assim, então essa, essa rivalidade de turcos e gregos, ela é algo oscilante, né? Quer dizer, em algum momento os gregos chegaram a preferir os turcos do que os ocidentais. E, assim, é completamente compreensível, por quê? Porque o ocidental ele vai querer tirar o patriarca ortodoxo e vai querer colocar um patriarca latino, como fez, né, com Alexandria, com Antioquia, com Jerusalém e tal. E assim, os turcos não, os turcos vão deixar o patriarca ortodoxo e, como você falou, às vezes vão até condecorar ele, né? O patriarca ainda vai ganhar medalha e tudo. Então, assim, realmente, sob esse ponto de vista, parece muito mais interessante os turcos. E me parece, assim, eu acho que talvez você tenha essa impressão também, que os turcos, eles abraçaram um pouco a herança bizantina, romana, no sentido de imperial mesmo, de tentar abarcar o mundo todo. E nessa de tentar abarcar o mundo todo, não tem como você exigir algo que seja totalitário, assim, hegemônico. Não, ó, se eu quero abarcar, porque é só você pensar, o Império Turco está ali entre três continentes, entre a Europa, entre a Ásia e entre a África. Se eles querem abarcar aquele mundo todo, eles precisam em algum momento ceder, como você falou, né? Digamos assim, as tradições, aos costumes locais, as minorias, digamos assim, né? O tempo aqui de live do Instagram tá acabando, vai faltar 5 minutinhos para dar 9 horas de acabar, então a gente vai precisar fazer uma segunda parte. A segunda parte a gente vai falar um pouco mais sobre o lado mais russo, mais eslavo da ortodoxia.
Mas para terminar essa primeira parte, eu queria que você comentasse sobre a Turquia já moderna, da época da Primeira Guerra Mundial, onde a gente tem relatos ali de genocídios terríveis contra os armênios, contra os próprios gregos, contra os assírios. E assim, cara, se chegou a esse ponto dos gregos preferirem os turcos e os turcos até darem ali um reconhecimento para os patriarcas ortodoxos e tal, por que que a Turquia da Primeira Guerra Mundial já é uma Turquia que já quer assassinar mesmo, né, esses cristãos, essas minorias étnicas? Porque você tem essa virada. Antes, ali parecia que no Império Otomano, como você falou, teve essa flexibilização, então as coisas ficaram harmônicas, mas aí vem a Primeira Guerra Mundial, vem a Turquia moderna e comete esses genocídios. Acho que até hoje eles negam, né, que não foi genocídio e tal, mas o que você poderia explicar para a gente sobre isso? O que acontece? Vamos lá. Na virada, já no final do século XIX, a gente pode dizer, e aí isso vai se intensificar, né, nas ações, nas vias de fato, nas primeiras décadas do século XX, né, os anos 10 e já perto dos anos 20 ali, você vai ter um crescimento de uma mentalidade, de uma ideologia vamos dizer assim, de limpeza étnica de territórios mais valiosos para os turcos. E aí a gente está falando ali do Cáucaso e do Mediterrâneo. Cáucaso já descendo ali para a Ásia Menor, né, os assírios ali. E aí a gente tem um negócio chamado Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra Mundial é crucial porque as nações estão querendo mostrar o seu poderio. E os turcos, por sua vez, não são diferentes. Estão querendo demonstrar o seu domínio. E essa ideologia de limpeza étnica, de estabelecer o seu domínio, que seria a turanização, né? Depois ficou com a turanização, né, desses locais, ela vai se intensificar. Então, e aí o que vai acontecer também? Vai ter um foco de conflito ali com os russos e posteriormente os ingleses. E os russos já miravam, obviamente, ali o Cáucaso também. Então, onde hoje está a Armênia, né? Ali você pega ali fazendo Cazaquistão, Geórgia. Então, os turcos precisam, eles na mentalidade deles precisam demarcar ali sua presença e serem implacáveis com focos de nacionalismo ou de revoltas. Então, é exatamente ali que a violência turca vai se intensificar nesse contexto de guerra, né? Nesses focos de conflitos que as guerras mundiais, elas têm você tem um foco ali principal, as frentes principais, você tem focos ali, muitas vezes isolados, que ninguém está vendo, né? Nós tivemos isso na Segunda Guerra, nos Sudetos, ali entre os sérvios, croatas, você vai ter focos ali discretos. E enquanto está rolando a Primeira Guerra Mundial, você vai ter esses focos ali de conflitos, né, que já estavam sendo preparados antes, com essa ideia, né, de turanização. Você vai ter ali as vias de fato, né, acontecendo. Então, o genocídio armênio, o genocídio dos gregos e o genocídio dos assírios também, né? Siríacos e cristãos assírios. Então, é ali onde vai se emplacar, vai ser implacável a fúria dos gregos, né? E essa fúria dos gregos demonstra também um desespero, né, em perder esses territórios, exatamente porque você tem ali... Fúria dos gregos. No caso, fúria dos turcos, né? Você quis falar? Isso, a fúria, isso. A fúria dos turcos. Valeu pela correção. Você vai ter essa fúria dos turcos e também vai demonstrar exatamente um desespero também em perder esses territórios, porque chega um momento
que os turcos estão tendo ali com o crescimento da Alemanha, né? A ascensão da Alemanha tendo êxitos em batalhas, principalmente contra os russos, a Turquia está numa posição ali legal, né? Assim, confortável. Mas depois que chega a ajuda, sobretudo dos britânicos aos russos, esse poderio turco vai começar a ficar em ameaça. Então, em conta dessa tensão da Primeira Guerra Mundial e a iminência dos turcos em perder esses territórios e sua população, vamos dizer assim, eles entram na mais sádica série de projetos de violência, que culminou com um massacre dessas populações cristãs. E a mais marcante é a dos armênios, que estima aí que 1,5 milhão de armênios até possam ter sido dizimados sob o jugo otomano. Perfeito, Daniel, perfeito. Cara, eu queria continuar falando nesse assunto, mas eu acho que agora o Instagram vai cortar a nossa live porque vai dar 1 hora. Mas assim, cara, eu tô achando excelente. Vamos fazer uma pausa de uns 2, 3 minutinhos e daqui a pouco a gente volta para a segunda parte, beleza? Pessoal Tranquilo. que tá acompanhando a live, voltem daqui a uns 3, 4 minutinhos, né? Daqui a pouco a gente volta. Só vai fazer essa pausazinha rapidinho. Tchau, tchau, pessoal. Daqui a pouco a gente tá de volta, hein? Até mais, pessoal. Até mais.